Olá, eu me chamo Renata Chaves e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado como Obtenção de nanopartículas de prata por fungos filamentosos da espécie Penicillium spisolatus de ambientes amazônicos, que foi desenvolvido através dos pesquisadores Lucas, Patrícia, e fomos orientados pelo professor Dr. Ilon Ferreira. O que devemos saber a priori é que o solo amazônico é potencialmente favorável para o isolamento de novas espécies de micro-organismos, especialmente para fungos. E existem vários métodos biológicos envolvidos nesse processo de síntese de nanopartículas metálicas. São chamados tipos de metodologias verdes ou síntese verde. Por quê? As nanopartículas elas são obtidas com a ação de compostos advindos de células ou extratos enzimáticos desses micro-organismos. Então, essa pesquisa ela se propôs investigar se os fungos filamentosos da espécie Penicillium, isolados do solo amazônico, têm ou não a capacidade de produzir nanopartículas de prata por meio da biotransformação catalisada. O que devemos entender a priori como esse processo metodológico foi desenvolvido. Inicialmente, devemos entender que essa pesquisa foi realizada no laboratório de biocatálise e síntese orgânica, que foi aplicada na Universidade Federal do Amapá. Para a obtenção das nanopartículas de prata, pelo método biológico, utilizou-se os fungos da espécie Penicillium sp. Então, a priori foi realizado dois tipos de métodos de meio de cultura, meio sólido e meio líquido. No meio sólido, foi realizado para crescimento micelial em meio sólido, com a utilização de algumas modificações, onde 4 gramas de extrato de malte foi misturado em H, 4 gramas de H, solubilizados em 200 ml de água destilada, e com pH ajustado. Essa solução foi invertida em placa de Petri para pós-solidificação e realização do repique dos fungos. Depois foi armazenada na BioD. Depois de solidificado, a incubação dos fungos foi passada pelo processo em meio de cultura líquida, realizado em ambiente estéril, com transferência de 4 fragmentos circulares de meio sólido, contendo micélios de cultura em estoque. O pH também foi ajustado para 5.0, em que o frasco permaneceu em agitação rotativa por 10 dias na incubadora orbital. Depois desse processo, os micélios fúngicos foram separados em meio de filtração para posterior análise de biossíntese das nanopartículas. Na biossíntese, foi realizado 2 métodos, convencional e autoclave, para posterior caracterização. A caracterização foi realizada por espectrômetro UV-Vis e microscopia eletrônica de transmissão. Tudo isso para verificar e analisar a qualidade e tamanho das nanopartículas formadas. Nos resultados, nós conseguimos obter que as amostras da nanopartícula de prata, tanto pelo método de agitação quanto pelo autoclave, apresentaram bons resultados, levando em consideração que as diferenças nas colorações das soluções de biossíntese, sendo que a coloração foi o principal fator, observado, em que pôde-se observar a alteração da cor de incolor para uma coloração marrom no período dessa biossíntese, sendo que a presença dessa coloração pode indicar a presença da banda de ressonância de plasmon de superfície localizada. Só que, pelo método de autoclave, quanto pelo método de agitação convencional,
O sinal característico de acordo com a literatura, de nanopartículas na região de 420 nanômetros no espectro de UV-Vis não foi observado, sendo alcançado apenas um pico de banda de absorvância máxima de 280 nanômetros em ambos os métodos utilizados de amostras para essa nanopartícula produzida, como a gente pode observar no espectro de número 1. No entanto, já na imagem gerada por microscopia eletrônica de número 2, sugere que as nanopartículas de prata apresentam uma média de densidade de agitação de agregação com morfologia tipicamente circulares, sendo que o tamanho dessas nanopartículas obtidas variou de 25 a 10 nanômetros, que aproximadamente são características próximas encontradas na literatura. Portanto, o que nós devemos entender é que as pesquisas sobre as nanopartículas obtidas a partir de fungos filamentosos têm contribuído para o avanço na área de nanotecnologia e sustentabilidade. Diante dos resultados obtidos, conclui-se que o fungo filamentoso da espécie Penicillium sp foi capaz de biosintetizar sim nanopartículas de prata. Embora que no espectro UV-Vis, a banda de absorção não tenha atingido o pico de 420 nanômetros, de acordo com o relato da literatura cientificamente, para as nanopartículas de prata. Todavia, nós devemos entender também que os resultados do tamanho das nanopartículas observadas pelas análises de microscopia e de transmissão confirmam a presença dessas nanopartículas, mostrando a eficiência na produção de nanopartículas de prata através do fungo. Portanto, agradeço à Rede Bionorte e Biotecnologia da Amazônia Legal, o Laboratório de Biocatálise e Síntese Orgânica e ao evento da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ao qual podemos submeter este trabalho que tem grande importância e resultados significativos para o mundo acadêmico. Muito obrigada pela atenção.